materiais. Amém? Então, daí a gente vê que eles eram totalmente diferentes. Jacó, ele tinha o espírito de Abraão, porque Abraão também era pastor. Abraão cuidava do seu rebanho e morava em tendas, e Jacó fazia a mesma coisa. Então, aquele espírito que habitava em Abraão passou para Jacó. Jacó tinha o mesmo espírito do seu avô, enquanto que Esaú não tinha o mesmo espírito. Esaú estava ligado à vida material. Amém? E outra coisa que a gente vê é que Isaac tinha preferência por Esaú. Isaac gostava mais de Esaú, enquanto Rebeca gostava mais de Jacó. Havia uma divisão ali, né? Então Isaac estava totalmente inclinado a abençoar seu filho Esaú, porque era o preferido, enquanto Rebeca queria que a bênção caísse sobre Jacó, porque Jacó era o mais espiritual dos dois. Então daqui nós podemos ver que existia uma grande diferença entre eles, embora fossem gêmeos. O que representam Jacó e Esaú? Vamos ver, vá agora para o capítulo 28. Capítulo 28 de Gênesis, versículo 1. Aqui diz assim, acharam? Gênesis 28, 1. Amém? Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vá a Padã Arã, casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que Ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó, e o havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além de outras mulheres que já tinha. O que nós vemos aqui? Jacó foi procurar uma esposa lá na casa da família dele, porque tanto Abraão era de lá, como Rebeca era de lá. Quando foi a época de Abraão providenciar uma esposa para Isaac, ele mandou um servo até a terra da família dele, porque ele não queria que Isaac se casasse com qualquer uma. Não, o meu filho vai casar com uma mulher do meu clã, uma mulher que eu vou escolher para ele. Então ele mandou um servo até lá na terra dele, onde moravam os irmãos dele, e mandou trazer Rebeca para que casasse com Isaac. E Rebeca fez a mesma coisa com Jacó. Falou: você não vai casar com mulher cananeia, mas você vai lá na casa do seu tio Labão e você vai casar com uma das filhas dele. Ou seja, Jacó foi buscar uma prima para casar, porque a mulher com quem Jacó casou era filha de Labão. Labão era irmão de Rebeca, eram todos da mesma família. Então Jacó foi buscar alguém da família do pai dele, da família do avô, para se casar. E o que fez Esaú? Quando Esaú falou: ele foi lá na casa do tio buscar uma prima,
então eu vou fazer a mesma coisa. Só que em vez de ir no lado da bênção, buscar uma noiva, onde ele foi? Ele foi lá na casa de Ismael. Ismael era filho de Agar. Agar era escrava egípcia que Abraão tinha. Aquela que Abraão expulsou junto com Ismael. Não era o filho da promessa. Não tinha a bênção de Deus. Ismael foi aquele que veio a gerar a nação árabe. Filho de Abraão, mas não era o herdeiro da promessa. Porque o herdeiro da promessa era Isaac. E o que Esaú fez? Ele foi buscar uma noiva para ele lá na casa de Ismael. E ele se casou com uma prima também. Só que uma prima que era filha de Ismael. Enquanto que Jacó se casou com uma prima que era filha da família do avô dele. Então, tudo que eles faziam, Jacó sempre procurava a bênção espiritual para a vida dele. E Esaú não estava nem aí. Ele ia buscar sempre do lado da carne. Porque Agar era serva e Sara era a livre. Então Jacó ia sempre pelo lado espiritual e Esaú ia sempre pelo lado da carne, pelo lado material. Então Jacó representa o homem de Deus, o homem espiritual, aquele que sempre busca primeiro as coisas espirituais. Enquanto que Esaú representa o homem do mundo, aquele que põe a matéria, a carne em primeiro lugar e despreza as coisas espirituais. Amém? Enquanto Jacó foi buscar uma esposa na família de Abraão, Esaú foi buscar uma esposa na família de Ismael. Então a gente vê que as atitudes deles são sempre inclinadas. Jacó inclinado para o espírito e Esaú inclinado para a carne. Amém? A bênção que Jacó recebeu de Isaac. Volta um pouquinho aí no capítulo 27. Vamos ver um pouquinho a bênção. Que bênção é essa que Jacó recebeu do pai? Gênesis 27. A bênção que Isaac queria dar para Esaú, mas que quem recebeu foi Jacó. Gênesis 27, versículo 28. Jacó deu um jeito de tomar o lugar do irmão e receber a bênção no lugar dele. E conseguiu. Isaac abençoou Jacó assim. Gênesis 27, 28. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você.